Bom, podem ocupar seus lugares. Muito obrigada, ministra, por estar conosco. E hoje temos a nossa última sessão do dia do Congresso das Universidades Ibero-Americanas. Ministra, muito obrigada pela sua presença. Nesse painel, vamos falar sobre a melhor política. E com isso, vamos encerrar um grande debate que tivemos hoje e vamos pedir que os nossos companheiros coloquem mais uma vez a mensagem do Papa Leão XIV para a Assembleia. Estimados irmãos e irmãs, quero enviar essa saudação, uma grande saudação à rede de universidades para o cuidado da casa comum. Sei que estão reunidos na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e ter esse belo motivo do 10º aniversário do documento do Santo Padre Francisco, a encíclica Laudato Si. Sei que vão realizar um trabalho sinodal de discernimento como preparação para a COP30. Vão refletir juntos sobre uma possível remissão entre a dívida pública e a dívida ecológica. Uma proposta que o Papa Francisco havia sugerido na sua mensagem para a Jornada Mundial da Paz. E neste ano jubilar, ano de esperança, esta mensagem é muito importante. Vocês, reitores universitários, quero encorajá-los nessa missão que assumiram a serem construtores de pontes de integração entre as Américas e com a Península Ibérica, trabalhando por uma justiça ecológica, social e ambiental. Agradeço a todos pelos seus esforços, seu trabalho e animo-os a continuar construindo pontes. E gostaria de concluir com uma bênção, confiando na graça de Deus que sempre nos acompanhe. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Padre, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e os acompanhe sempre. Amém. Contamos com a presença do secretário da Pontifícia Comissão para a América Latina, Emil Secura, com representantes eclesiais, religiosos, de diferentes universidades da América Latina toda, com autoridades políticas. E essa atividade foi organizada pelo CELAM, pela PUC-Rio, pela Rede de Universidades para o Cuidado da Casa Comum e pelo CAL. E nessa rede, na que enfatizamos a nossa proposta de discussão das políticas que vamos levar adiante para a COP30. Então, eu vou passar a palavra para a Agostina Rodrigues Sá, que é a presidente da RUC e reitora da Universidade Nacional da Argentina. Boa tarde a todos, senhora ministra, em representação de todas as reitoras e os reitores e acadêmicos e acadêmicas que estão aqui conosco. Eu gostaria de dar as boas-vindas para a senhora e agradecer profundamente pelo seu tempo. Eu acho que sentiu nas boas-vindas, admiramos o seu trabalho, a sua militância e seu amor pelo cuidado da casa comum, que é também o que une essa rede de universidades que é muito diversa. Temos universidades da América toda, temos universidades públicas, laicas também, leigas, outras são privadas, particulares, confessionais ou não, mas nos une a mensagem da Laudato Si do Papa Francisco. Comemoramos o 10º aniversário hoje. E temos a força também do Papa Leão
escutou a sua mensagem agora. Então, como rede de universidades, apostamos por acompanhar e continuar com esse trabalho. Então, muito obrigada pela sua presença. Também gostaria de transmitir a força dos nossos jovens, os jovens que participam nas nossas universidades, porque sabemos que o desafio que a senhora enfrenta todos os dias é muito difícil. Então, gostaria de que você recebesse o carinho desses jovens. Muitos deles estiveram aqui hoje conosco e muitos outros da nossa rede que podem estar vendo a senhora nesses momentos. Muito obrigada e bem-vinda. Agora tem a palavra o reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Anderson. Cara ministra Marina. Porque as palavras da reitora Agostina traduzem o que nós estamos sentindo. Em primeiro lugar, uma gratidão imensa por sua presença. Segundo, ela disse de maneira tão bonita em espanhol, carinho, né, que temos pela sua pessoa, por sua trajetória. E terceiro, a disponibilidade que nós temos, abertura de coração, de mente, em ouvir, em estabelecer cada vez mais uma relação construtiva, de colaboração, né? E talvez posso dizer aqui de maneira assim até com muita simplicidade, de fé, né? Compartilhamos essa visão transcendente, a casa comum que nos reúne e que nos pede agora cuidado. Então, eu quero assim dar essas boas-vindas em nome da universidade. A universidade ela é somente anfitriã. Na verdade, é a RUC, é a rede quem está acolhendo, promovendo, junto com outros atores. Nós só somos os anfitriões. E lembrar a todos, Marina Silva, reconhecida liderança ambiental e política do Brasil. Natural do Acre, Marina construiu uma trajetória como seringueira, professora, historiadora, psicopedagoga, além de ser referência internacional em questões ambientais. É a nossa querida ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima do Brasil, desde fevereiro de 2023, um cargo que já havia ocupado de 2003 a 2008. E, por último, Marina eu posso dizer, uma amiga da universidade, da PUC, uma pessoa que nos acolhe, nos inspira e que, certamente, posso dizer, pode contar conosco, pode contar conosco. Ministra, bem-vinda. Acho que já é boa noite, será não, né? Boa noite. Boa noite a todos, boa tarde a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui e quero agradecer a honra do convite. Eu dizia ainda há pouco, e aqui já cumprimentando, né, o padre Anderson, reitor da PUC, agradecendo por ter feito esse convite, foi o porta-voz desse convite. Me sinto muito honrada de estar aqui. Dom Leonardo, muito bom poder encontrar todos vocês. Quero agradecer a senhora Agostina, né, que é presidente da rede das universidades da nossa Casa Comum. Muito obrigada por suas palavras, pelo carinho. E todos os senhores reitores das universidades católicas, das universidades públicas, convidados e convidadas. É muito bom saber que os senhores estão aqui trazendo a contribuição da ciência, mas também com a sensibilidade, não é, de um olhar que está disposto a ver e perceber as coisas. E também uma escuta que está disposta a ouvir e compreender as coisas.
né? Eu gosto muito do texto bíblico, né, em que Jesus diz: eu falo desse jeito, né, para que eles ouvindo ouçam, mas não compreendam. E vendo, vejam, mas não percebam. Pessoas que têm o dom de ver e perceber, ouvir e compreender, é um privilégio incrível. E a ciência e a sensibilidade da fé, enfim, da abertura, né, para o encontro com a verdade, nos dá essa possibilidade dupla, de ver e perceber, ouvir e compreender. É um privilégio que não pode ser retido apenas com quem tem essa possibilidade. Ele tem que ser distribuído. E eu acho que o que vocês estão fazendo aqui é um adensamento para distribuir melhor esses dons. Eu dizia ainda há pouco, como eu ia dizendo, que o Brasil está vivendo um momento já de algum tempo muito difícil, de ameaça à nossa democracia, que a duras penas está sendo mantida, mas é um processo muito complexo, de polarizações muito fortes, e, inclusive, ontem mesmo foi aprovada uma lei no Congresso Nacional que, desde 1981, o Brasil tem uma lei de licenciamento ambiental que é a base da proteção, a coluna vertebral da proteção ambiental no Brasil. E, infelizmente, o que foi aprovado ontem no Senado é como se fosse uma demolição dessa base de proteção de um país que tem 11% da água doce, 22% das espécies vivas do planeta e, enfim, que vocês sabem a importância que tudo isso tem. Então, eu estou dizendo isso para dizer para vocês que estou vivendo um momento muito intensos. E, portanto, que eu chegava aqui mais com sede do que com água. Então, quisera eu ter sentado aí, ficado aí com vocês, ouvindo o que já aconteceu aqui, para poder refrescar um pouco a língua, né? Mas, infelizmente, isso não é possível, não foi possível, mas eu quero agradecer imensamente, porque eu sei que tudo isso, de alguma forma, a gente vai se encontrar. Eu fiquei pensando, hoje é o dia da biodiversidade, né? E, no dia da biodiversidade, eu acho que a gente tem que pensar, como está sendo promovido com essa perspectiva, e muito boa essa mensagem do Papa. Eu tomei conhecimento que é o primeiro vídeo que o Papa manda, olha o privilégio, hein? Não é? E já estamos aqui fazendo história, vendo o primeiro vídeo do Papa Leão. E aí, com a data vênia dos bispos, dos padres, eu tenho feito uma brincadeira que eu gostaria de botar um apelido no Papa. E qual seria o apelido que eu colocaria no Papa? Eu o chamaria de Leão Cordeiro. Exatamente para criar esse paradoxo. Porque nós estamos vivendo um momento tão difícil que só os paradoxos podem nos ajudar. E, nesse caso, qual é o paradoxo? Né? É que o cordeiro e o leão não têm uma tendência muito de ficar assim muito próximo, né? O camarada leão vai querer jantar o camarada cordeiro. Mas a Bíblia, e nós aprendemos isso, de que haverá um tempo em que o lobo e o cordeiro deitarão na mesma cama. O leão e o cordeiro podem deitar na mesma cama. E qual é essa cama onde a gente deita junto? Mesmo esses aparentemente de natureza tão radicalmente diferente. O lugar onde a gente deita na mesma cama é na natureza.
Porque o lobo precisa de água potável, de terra fértil e de ar limpo para respirar. O cordeiro também. E se nós formos estender a metáfora, o capitalista precisa, o socialista também. A mulher precisa, o homem também. A pessoa branca precisa, a pessoa preta também. A pessoa idosa precisa, a jovem também. E eu poderia ir citando uma lista enorme, aonde esse paradoxo desaparece. Porque é na nossa condição de preservar e sustentar a vida, aonde todos deveríamos estar integrados naquilo que o Papa Francisco falou da nossa casa comum. Portanto, louvado seja, Laudato Si, né? Tem muito a ver, né? Enfim, é a base mais profunda disso, do Salmo 148. Né? E hoje eu sou cristã evangélica da Assembleia de Deus, mas eu já fui quase freira. Né? Eu fiz um pré-noviciado. E todo dia de manhã na capela, com as irmãs servas de Maria Reparadora, a gente tinha lá o livro das orações, e era todo dia. E vós, céus e terra, louvai ao Senhor. E vós, geada e calor, levai ao Senhor. Né? Todo dia. Para quem já nasceu no meio da floresta, altamente apaixonada pela beleza da criação, aquilo era uma melodia que eu escutava de novo. Porque todo dia eu tinha uma razão para me lembrar de algo da natureza que não era uma repetição. Então, se todas as formas de existência é uma forma de louvar a Deus, cada espécie da biodiversidade que entra em processo de extinção, na lista de espécies ameaçadas de extinção, é um louvor a menos para o Criador. Cada espécie que é extinta, com certeza, né, que metaforicamente falando, pode entrar naquela lista de pecados que talvez não tenham como ser perdoados. Porque, como disse a filósofa Hannah Arendt, só é possível punir, só é possível perdoar aquilo que a gente pode punir. E qual é a punição que se pode dar para uma espécie única nesse universo e que, de repente, pelas nossas ações, pelas nossas insensibilidades, pela nossa ganância ou pela nossa ignorância, porque alguns vão por nossa ignorância, elas desaparecem. Uma vez eu ouvi um cientista fazendo uma metáfora bastante radical, que ele disse que o homem é muito narcisista. O ser humano é muito narcisista. E que a gente valoriza tudo aquilo que a gente fez, que a gente produziu, que a gente criou, por mais rudimentar que seja. Por mais rudimentar que seja. E a gente tem quase que um total descaso pelo que há de mais sofisticado, que já estava aqui quando nós chegamos para fazer as nossas coisas rudimentares. E aí ele diz, né, se o meu celular, que não está aqui, de repente ele vai cair, eu viro uma jogadora aí de vôlei e aparo o celular, é capaz de alguém quebrar a perna e proteger o celular. Mas ele diz, sem nenhuma sensibilidade, nós vemos, não sei se as pessoas têm fobia com isso que eu vou falar aqui, mas ambientalista é meio, né? Então, nós vemos a barata que consegue sobreviver a inúmeras intempéries da natureza em milhares e milhões de anos, e nós, a barata, e não somos capazes de reproduzir essa espécie tão resistente que a natureza criou.
porque não fomos nós que criamos. E nós valorizamos esse microfone, que é incomparavelmente mais rudimentar do que a sofisticação de uma barata. E é por isso que, quando o Papa Francisco fez, né, essa peça maravilhosa, que é o Laudato Si, uma referência para quem crê, para quem não crê, é por isso que, quando ele fez o Sínodo da Amazônia, né, e ainda há pouco eu me encontrei com o Papa e ele me deu uma outra que é a mais atual. Ele disse: se a senhora falar dessa aqui, que é após a Laudato Si, a senhora vai arrasar. Aí eu disse: mas aí eu não conheço, eu ainda não li. Vocês verem que seria uma fraude se eu tentasse, porque eu até esqueci. Ele falou, eu ainda não estou atualizada. Qual que é? Isso, exatamente. Então, eu já estou aqui com o livrinho para ler, mas eu ainda não tinha lido, ainda não li. Não é? É por isso que tudo isso é muito importante. No dia da biodiversidade, eu confesso que, pela lei que foi aprovada ontem, eu estou em luto. Mas, pelo que eu encontro aqui, eu estou em luta. E em luta positiva. Acreditando que, por mais que seja difícil, a gente sempre vai conseguir um meio de preservar a vida. Porque a vida é insistência. A vida é insistência. A biodiversidade é o lugar, digamos, aonde todos nós podemos nos encontrar, mas a nossa casa comum, ela deve ser preservada. A Hannah Arendt diz que a ação humana, sem os cuidados inerentes a ela, toda a ação humana tem um efeito. E precisa de cuidados com aquilo que a gente vai fazer. Porque o ato, a ação é um ato irreversível. Eu já pratiquei o ato, certo? Eu já pratiquei o ato. E ela diz, a ação humana, sem os cuidados inerentes a ela, vai destruir não apenas a vida, mas as condições em que a vida nos foi dada. Vejam a radicalidade disso. Não é só destruir a vida, que já é muita coisa, mas destruir as condições em que a vida aconteceu, isso é o que há de mais radical. E é por isso que ela diz no mesmo livro, A Condição Humana, ela diz que para o irreversível só tem um remédio. Qual é o remédio? O perdão. O perdão. Mas aí ela nos deixa numa situação bastante incômoda. E eu, como uma mulher de fé, fiquei mais incomodada ainda. Porque quando eu ouvi o que ela faz o contraponto, eu para isso aqui acho que não bate um pouco com... Aí ela diz que só é possível perdoar aquilo que a gente pode punir. O que a gente não pode punir não tem como ser perdoado. E eu digo, mas, poxa, eu aprendi que tudo pode ser perdoado. Mas agora eu concordo com ela. Tem coisas que não tem como perdoar. E talvez sejam esses os pecados contra o Espírito Santo. Eu não sei exatamente qual são, eu não sei tipificar, não sei dizer quem é que está pecando contra o Espírito Santo, não é meu papel. Né? Mas acho que a filósofa que não cria, nunca edificou tanta fé de alguém como ela me edificou com essas palavras. Só é possível punir aquilo que... só é possível perdoar aquilo que pode ser punido. E como é que a gente vai punir? Quando a gente olha e vê que, em vez de fazer guerra contra o crime, contra a pobreza, nós estamos fazendo guerra contra inocentes na faixa de Gaza, na Ucrânia, na África e em muitos lugares do mundo. Em vez de fazer guerra contra as desigualdades regionais, individuais,
E aí eu gosto muito da ideia de trocar a dívida por proteção da natureza, não é? Em vez da gente fazer guerra contra essas situações, a gente está criando mais dívidas, inclusive dívidas com as condições que promove e protege a vida. Então, nesse dia da biodiversidade, é entender que nós todos dependemos dela. E aí eu vou trazer um dado. Segundo, né, as informações que a ciência da economia traz, 50% do PIB das nações depende da biodiversidade. Nós celebramos quando nossos países crescem 1%, 2%, na América Latina nem falar. Crescer 1% é uma festa, certo? E, no entanto, a gente não está preocupado em proteger aquilo que é responsável por 50% do PIB. Na América do Sul, chega a quase 70% do PIB relacionado à biodiversidade. 75% do PIB da América do Sul está relacionado às chuvas produzidas pela floresta amazônica, que produz 20 bilhões de toneladas de água por dia na forma de vapor, é lançado na atmosfera, e sem isso nós não teríamos o que temos, né, no nosso abençoado continente. Então, essa casa comum está muito certo em que a gente use todos os meios, a ética, a estética, a ciência, a política, todos os meios de que nós pudermos para preservar a nossa casa comum. E eu fico muito feliz, né, que o novo Papa dá os sinais da forma dele, obviamente, né, porque cada um de nós tem a sua forma, o seu legado, a sua história, a sua trajetória. Mas, como disse o poeta Neruda, boas ideias não é de quem tem. No filme O Carteiro e o Poeta. Ele diz, boas ideias não é de quem tem a ideia. Não são de quem tem a ideia. Boas ideias é de quem precisa. E isso nos liberta. Nos liberta, porque nós precisamos de boas ideias. E cuidar da casa comum é uma boa ideia, e eu tenho certeza que o Papa Leão Cordeiro, ele pegou já esse legado de vamos dar continuidade. E aí é onde entra, né, o papel da ciência, que é fundamental. Essa rede de sustentação, essa superfície de sustentação, porque cada vez mais as políticas terão que ser feitas com base em dados e evidência. Não dá mais, não tem mais tempo para a gente ficar inventando coisa e ignorando o que as universidades estão produzindo nas mais diferentes frentes da produção científica. E alargando o conceito de ciência para além das universidades. Como dizia o filósofo, como diz, né, o querido filósofo Edgar Morin, fazendo esse diálogo de saber com os povos originários, com os povos tradicionais, que têm conhecimentos milenares associados aos recursos naturais. É uma ciência, só que é uma ciência diferente, é a ciência do saber narrativo. A nossa ciência é dos postulados denotativos, do certo e do errado, e ela é importantíssima. Por isso que é importante o Laudato Si, é importante o Sínodo da Amazônia, que vai lá pegar as coisas com quem vê e compreende, ouve, vê e percebe, ouve e compreende, e, sobretudo, sabe fazer. Vocês sabiam que os povos indígenas, eles não põem o nome nas coisas debalde, pô. Não põem. As coisas têm um sentido. Por exemplo, papel de escrever. Papel de escrever. Tudo tem um sentido da praticidade daquela coisa. Um dia desses, uma pessoa que estuda muitos povos indígenas, uma artista chamada Marlui Miranda, daqui,
ela disse que ela estudou um povo que as cantigas de niná não são como as nossas, que é aquela, nana, bebê, a gente queria um paraíso assim, né, para o bebê dormir. Acho que é a nossa pressa que o bebê durma logo, que a gente é muito avexado, então a gente cria uma coisa assim para ver se o bebê dorme. Mas ela me disse, nas tribos indígenas, nessa que ela estudou, porque é diferente, são várias tribos, várias culturas, nada é a mesma coisa. Nessa que ela estudou, ela disse que, como ela entendeu a língua, aprendeu a língua, ela começou a ver que a mãe indígena ia para a rede e dizia, dorme, fulano de tal, que amanhã eu ainda vou arrancar a mandioca, e a mandioca está muito dura, e o preguiçoso do teu pai não pegou nenhum peixe. E assim ia a cantiga de niná, que é mais para o menino ficar acordado, se ele já tiver algum pensamentozinho, né, do que para a criança dormir. Porque tudo tem uma funcionalidade, né? Um dia ela poderia estar reclamando dessa situação, mas um dia ela poderia estar cantando. Veja que pesca maravilhosa, e tem um tambaqui assado lá nas brasas, e a gente vai comer, e não sei o quê, e não sei o quê. Certo? É uma ciência do saber narrativo. No Dia da Biodiversidade, saber que a gente pode fazer esses encontros de saberes para uma das convenções da Rio 92, que é a CDB, é algo que tira um pouco desse luto que está aqui no meu coração. No Dia da Biodiversidade, saber que a ciência pode nos ajudar a combater os processos de desertificação que estão destruindo a base da segurança alimentar em muitos países do mundo, principalmente na África. No Dia da Biodiversidade, saber que a gente pode dar uma contribuição para a COP30, para que ela seja, de fato, a COP da implementação. Nós já ficamos 33 anos discutindo. É muita discussão. É muita discussão. Vocês sabem quando foi feito o primeiro ensaio sobre mudança do clima? O primeiro ensaio sobre mudança do clima foi feito em 1896, por um físico chamado Svante Arrhenius. E ele disse, se continuar pressionando os recursos, olha só, lá atrás, e aumentando a população, e pressionando os recursos naturais, e emitindo combustível fóssil, nós vamos mudar, por ação humana, por ação antrópica, a temperatura da Terra. Olha a beleza da ciência com a capacidade de ter uma visão antecipatória das coisas. E é isso que faz a diferença se a gente for capaz de ver os sinais. Porque tem muita gente que vê os sinais e não considera os sinais. Mas os sinais ficaram mais fortes na década de 70, depois, na década de 80, com o relatório Nosso Futuro Comum, até que a gente disse, realmente, nós podemos destruir as condições em que a vida nos foi dada, e nos reunimos aqui no Brasil em 1992, e saímos de lá com 3 convenções, clima, biodiversidade, desertificação e a Carta da Terra. 33 anos depois, na verdade, 32, lá em Dubai, depois de muita discussão, nós chegamos à conclusão de que o grande problema que precisa ser enfrentado é fazer a transição para o fim do uso de carvão, de petróleo, de gás, triplicar a energia renovável, duplicar a eficiência energética, alinhar todas as nossas ações com não ultrapassar 1,5 de temperatura da Terra, inclusive os meios de financiamento dessa transição, de forma justa e planejada. Porque tem que ser justo para todo mundo, principalmente para os mais vulneráveis. Então, a COP30 tem que ser a COP da implementação. Nós já discutimos caderno de regra, nós já fizemos tudo que dava para protelar, gente. Agora, não tem mais o que fazer, é implementar, implementar, implementar. E o Bauman ele diz uma coisa que é muito incômodo para a gente, né?
ele diz que, diante de um problema, a gente pode ter uma atitude clínica ou a gente pode ter uma atitude cínica. A atitude clínica é aquela que eu faço o diagnóstico e, com os meios que eu disponho, eu proponho uma intervenção. Ou eu posso ter a atitude cínica, eu sei o problema, eu, às vezes, até sei qual é o remédio que eu devo aplicar, mas tem alguma vantagem que eu estou tirando que eu não vou fazer. Essa é a atitude cínica. Então, acho que, durante muito tempo, nós ficamos aí beirando a atitude cínica. Agora, nós temos que ter a atitude clínica e fazer essa transição. Tem um caminho que está sendo discutido, que é de criar a sinergia entre as 3 convenções. Porque o que a gente faz de bom para a desertificação é bom para clima e biodiversidade. E vice-versa. Mas, nas 3 convenções, tem uma questão que é capital. A mudança do clima é o armagedom ambiental que nós estamos enfrentando. Por quê? Se a temperatura da Terra continuar aumentando, nós vamos ter destruição em massa de biodiversidade. Nós vamos perder áreas férteis e processos. No Brasil, que só tem semiárido, já identificamos cerca de 300 mil quilômetros, 300 mil quilômetros quadrados de áreas em processo de desertificação. Isso não acontece no Brasil. No Brasil, nós só temos o semiárido, e expandindo para a área, inclusive, que não tinha nada com região árida. Isso é a mudança do clima. Quer saber de uma coisa? Os incêndios numa floresta úmida, no caso da Amazônia, eles não acontecem. Não existe incêndio em floresta úmida. Eles acontecem porque alguém derrubou aqui do lado e o fogo entrou um pouco na mata. Ele vai um pouco, mas a floresta consegue contê-lo. E, geralmente, a taxa de incêndio em floresta primária era algo em torno de 11%. O ano passado, o ano mais quente já registrado aí, em trocentos anos e milhares de anos, a queima sobre floresta primária foi de 36%. É um fenômeno que os cientistas estão chamando de incêndios meteorológicos. Existem aqueles incêndios que são causados porque derrubou, porque queimou, porque não sei o quê, que podem ser controlados o máximo pela ação humana. Esses incêndios meteorológicos, eles já são processos difusos da mudança do clima, onde eles são potencializados pela baixa precipitação, aumento de temperatura, perda de umidade, que foi o que aconteceu no Chile, no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, em vários lugares. Quando a gente percebe que acontece uma coisa como no Rio Grande do Sul, um deslizamento, um incêndio, como vimos agora em vários lugares, isso comove a todos nós. Porque a gente consegue identificar uma ação, um resultado imediato. A pessoa foi soterrada. Mas vocês sabiam que a gente perde cerca de 500 mil vidas por ano só por onda de calor? O cálculo dos especialistas é de que a gente está perdendo algo em torno de 260, alguma coisa assim, mil vidas em função das guerras que estão acontecendo. Na África, nos vários lugares, na faixa de Gaza, na Ucrânia, onde tem guerra. Agora, só por onda de calor, nós estamos perdendo quase 500 mil vidas. Quando você soma incêndios, quando você soma furacões, quando você soma chuvas torrenciais, deslizamento, esse número é assustador. E por que não cria a mesma comoção? Por que será que não cria a mesma comoção?
É porque isso é um fenômeno que os especialistas do comportamento, eles costumam chamar, né, de síndrome do espectador. E o que é a síndrome do espectador? Se alguma pessoa tiver um desmaio aqui, nós não vamos ter todo mundo correndo da cadeira para ir socorrer a pessoa. A gente fica assim, meio assim, vou, não vou, acho que o padre deve ir, porque ele é da universidade. Ele é que conhece aqui o pessoal da assistência médica, né? Então, é a síndrome do espectador. Fica mais difícil a gente agir, porque a responsabilidade é difusa. Se tiver eu e o desmaiado, ou eu vou socorrer o desmaiado, ou eu me sinto culpada. Meu Deus, eu não assoprei, não abanei, não gritei. Eu me sinto responsável mais diretamente. E eu acho que a gente está vivendo a síndrome do espectador climático. Como que está sendo feito? Não tem uma responsabilidade que você sinta diretamente, que eu posso dizer, é você. A gente fala isso para um setor. É transporte, é energia, é não sei o quê. Mas energia, transporte, até o combustível fóssil, ele não tem ética, ele não tem valores, ele não. A culpa é dos combustíveis fósseis. Mas quem é que quer explorar os combustíveis fósseis até a última gota? Aí sim tem responsáveis. Né? Então, nós vamos ter que quebrar isso. E quem está ajudando a quebrar isso é o bom senso, a ética e a ciência. E a ciência está ajudando. Sabe por quê? Porque os cientistas eles disseram que é 1,5 e nem um cadiquinho a mais. Eu não sei se tem... Eu peço desculpa, porque eu me empolguei e eu sei que está sendo traduzido. Perdão. Porque nem sei se tudo dá para traduzir. A ciência tem dito que é 1,5 e não pode passar. Antes dizia, pode ser 2,5, não é? A gente podia dizer, pode até chegar, mas eles bateram o pé, não pode ultrapassar 1,5. É uma posição. Os governos não querem fazer, mas é 1,5. As empresas não querem mudar, mas é 1,5. E agora os economistas lá no Azerbaijão, eles fizeram uma proposta. O financiamento é 1,3 trilhão. Mas não tem como, não tem dinheiro. 1,3 trilhão a cada ano. 1,3 trilhão. Pois não é que ficou 1,3 trilhão? Não vai fazer, não vai doar, não vai aportar? Não importa, é 1,3 trilhão. Porque a ciência não vai abrir mão de um dado de realidade. E ainda criou um constrangimento. Desde o Acordo de Paris, quando tudo foi sendo negociado, ficou estabelecido que era 1,3, que era preciso fazer o financiamento, não é? E que a gente ia aportar 100 bilhões de dólares por ano. Não aconteceu. Agora, no Azerbaijão, 300 bilhões de dólares, mas eles disseram 1,3 trilhão. Quando a gente tem esse dado de realidade, a gente cria um constrangimento ético. Se não vai fazer, é porque não quer fazer. Mas eles também criaram um constrangimento de dizer que, enquanto a gente não consegue 1,3 trilhão para salvar a vida e as condições em que a vida nos foi dada, nós estamos investindo de 5 a 7 trilhões em atividades que são carbono intensiva. De 5 a 7 trilhões. Quem disse isso para nos constranger eticamente? A ciência. E eu acho que o nosso compromisso é o compromisso com a verdade. Aqui no Brasil, quando eu fui ministra, uma das coisas, desmatamento. Nosso maior vetor de emissão aqui, desmatamento. Fizemos um plano
que conseguiu reduzir desmatamento na Amazônia em 83% durante quase uma década. Evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2, a maior contribuição já dada por um país até hoje, desde o Protocolo de Quioto. Nós criamos 25 milhões de hectares de unidade de conservação. Isso significou 80% das unidades de conservação criadas no mundo de 2003 a 2008. Aí tivemos um grande intervalo em que essas coisas tudo ficaram para trás, desmatamento crescer, tudo voltando de novo. Agora o presidente Lula reassumiu e nós retomamos a política. E, nesses 2 primeiros anos, conseguimos já uma redução do desmatamento na Amazônia de 46% e uma redução global no desmatamento brasileiro de 32%, caindo em todos os biomas, e evitamos lançar na atmosfera 450 milhões de toneladas de CO2. Isso é o suficiente? Claro que não. Compromisso é desmatamento zero. É muito difícil, mas eu não me importo com a meta, né? Eu quero ter a meta, eu quero ser constrangida eticamente, eu quero que as pessoas cobrem. Ah, mas não é 2030, vai acabar com o desmatamento? Eu não sei se nós vamos conseguir, mas estamos no caminho. Porque a maior parte dos problemas, e eu concluo por aqui, já tem resposta técnica. O que falta é o compromisso ético de utilizar a técnica, o conhecimento, para resolver os problemas. A gente tem técnica para produzir alimento, mas tem pessoas que passam fome. A gente tem técnica para produzir energia do vento, energia da água, energia da biomassa, fazer hidrogênio verde, mas talvez ainda não tenha o compromisso político e ético de acelerar esse processo, que não é mágico, não é da noite para o dia, temos que ser, né, compromisso com a verdade. É por isso que eu celebro poder estar aqui. E eu confesso que vim com mais sede do que com água para oferecer. E vou levando, né, pelo menos a imagem dessa água que vocês estão bebendo, porque eu sei que em algum momento ela vai me encontrar no que já está sendo feito. E nós propusemos um balanço ético global, antes da COP30, liderado pelo presidente Lula, pelo secretário Guterres, e estamos dialogando com o Vaticano para que, agora, anteriormente, era uma tentativa com o Papa Francisco, e agora com o Papa Leão XIV, Cordeiro, com o Papa Leão Cordeiro, de que a gente possa fazer um balanço ético, liderado por ele, num diálogo interreligioso, em que, com certeza, ele vai precisar muito do suporte da ciência para que a gente possa chegar na COP30 dizendo é a COP da implementação. Porque não há mais tempo a perder. É um compromisso com a vida, é um compromisso com a nossa casa comum. E eu termino dizendo que, como Deus não tem preconceito contra a sua criação, e hoje é o dia da biodiversidade, na sua mais bela humildade, ele diz, ó Jerusalém, quantas vezes eu como uma galinha? Quem de nós se compara a uma galinha, né? Mas Deus se compara a uma galinha. Porque Ele não tem preconceito contra a sua criação, né? Quantas vezes eu como uma galinha? E quando Ele diz que, se você achar uma ave com os filhotinho com os ovos no ninho, deixa lá. É capaz de se preocupar no detalhe. No detalhe. Que a gente tenha essa preocupação, do micro ao máximo. E o máximo é que nós estamos mudando o sistema climático. Se Deus já nos mandou nos preocupar com a ave lá, com seus ovinhos no ninho, quanto mais a preocupação que ele tem em destruir todo o sistema climático, toda a cadeia de vida. Por isso, laudato si, louvado seja Deus, e que céus e terra continuem louvando ao Senhor
com as condições em que a vida nos foi dada, para quem crê, para quem não crê, para todas as pessoas, porque essa é a renda básica do amor de Deus. Muito obrigada.